Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Assim como João, Jesus iniciou o seu ministério anunciando que o reino de Deus estava próximo e que era necessário o arrependimento. Por que é importante? O arrependimento embute a necessidade, a compreensão de que reconhecemos que o nosso estilo, a maneira de viver, não está alinhada com a vontade de Deus. Precisamos compreender que a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros não traduz a vontade de Deus. Deus nos chama para o seu reino e para a sua glória. Por isso a gente precisa entender o que significa o arrependimento e a importância do batismo neste processo, pois ao compreendermos, nós entendemos a obra que ele realizou e confessamos que somos um novo ser, uma nova criatura e que estamos compromissados com Deus. Jesus, lá em Marcos, no capítulo 1, 14 e 15, afirma: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ou seja, precisamos crer, precisamos arrepender e precisamos compreender a obra de Deus. Quando falamos de evangelho, estamos falando da boa nova, das boas novas da salvação. Deus enviou seu Filho para que nos salvasse, nos resgatasse, nos comprasse para Ele. Nós precisamos entender que essa é a obra de Deus em nosso favor, nos comprar para Ele, nos tirar do pecado. E o que significa viver em pecado? Se trata simplesmente de andarmos fora daquilo que Ele planejou, do que Ele tinha, em andarmos na nossa arrogância, no nosso egoísmo, na nossa ganância, na busca do interesse próprio. Não olhar o outro e revelar virtudes de Deus, expressar o amor como Ele expressa por nós. E precisamos entender que o reino de Deus está próximo, que Ele chegou até nós. Não se trata de religião, mas de uma maneira de viver que revela Deus, revela as suas virtudes, revelam os valores eternos deste reino. Nós precisamos entender que somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra. Deus nos chama para isso. Nós precisamos nos arrepender. Por quê? Porque o arrependimento nos leva a uma mudança de atitude. Deus expressa o seu amor, manifesta a sua graça, manifesta a sua misericórdia, não porque merecemos, mas simplesmente porque Ele é assim, é quem Ele é, e deseja que nós aprendamos isto e vivamos desta maneira. Mas para vivermos dessa maneira, precisamos do arrependimento, e a confissão deste arrependimento está no batismo. E o batismo significa que morremos com Cristo, e com Cristo fomos ressuscitados para vivermos em novidade de vida. Agora, não conforme andávamos, seguindo e sendo orientado por nossas paixões e nossos desejos, mas o Espírito de Deus nos guia na vontade do Pai. Ele, Pai, nos fez um novo ser, uma nova criatura. Deu-nos do seu coração, Ele nos fez participantes da sua natureza, nos deu da sua vida, nos capacitou para a gente viver a sua vontade na terra, para andarmos segundo as suas virtudes, para andarmos neste mundo conforme os valores eternos do reino de Deus. Somos chamados para isso, não para vivermos uma religião, mas para vivermos a vontade de Deus na terra. Precisamos ter este entendimento, pois ao sermos batizados com o Espírito, ou seja, Ele nos envolver, Ele nos ensina e nos conduz na vontade do Pai, nos formando, nos levando para um processo de maturidade, para que a gente possa despir da natureza humana e nos revestirmos de Cristo, das mesmas atitudes de Cristo, e fazermos de nossas vidas oferta em favor do mundo, para que o mundo possa conhecer o Pai, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia.
Que a gente possa entender isso, crescer neste entendimento, amadurecer e sermos expressão e anunciarmos o reino de Deus neste mundo. Que a gente entenda, compreenda e que possamos, de fato, expressar o arrependimento para o reino de Deus, para que o reino de Deus se revele por meio de nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.